Como diagnosticar doenças com sintomas parecidos? O pesquisador Adriano Mondini, da Unesp de Araraquara, fala sobre o diagnóstico em saúde pública. Ele e sua equipe analisam o mosquito Aedes aegypti, transmissor de diversos vírus, como dengue, zika e chikungunya. Como as doenças possuem sintomas parecidos, Mondini e sua equipe criam exames para descobrir quais vírus estão contaminando a população e onde isto ocorre, contribuindo para o combate e a prevenção de novos casos. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o programa desta semana vai falar sobre diagnóstico em saúde pública. Ao nosso lado está o pesquisador e professor Adriano Mondini, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Obrigado pelo convite, é um prazer ajudá-los. Antes de iniciarmos sobre o tema já dito, qual é a sua formação? Eu sou biólogo formado pela Unesp de Rio Preto, fiz aprimoramento profissional na Superintendência de Controle de Endemias lá de Rio Preto, a SUSEM, e fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina também de São José do Rio Preto. Aí eu fiz doutorado sanduíche no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e fiz o pós-doutorado também em São José do Rio Preto, sempre dentro dessa área de saúde pública, dengue e doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti. Para quem está nos assistindo, hoje vai ficar sabendo um pouco mais como são as pesquisas com vírus, né? Ou em virologia. Com vírus, isso. Relacionados a Aedes aegypti, o Zika, e dengue, né? Essa é a função básica das suas pesquisas. Então eu queria, iniciando, que o senhor explanasse, né, as vertentes. O senhor tem um grupo também de pesquisa, queria que o senhor falasse sobre isso, e as vertentes que atualmente vocês estão estudando, pesquisando. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na faculdade, que é o grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, pela reitoria da Unesp, que é a Virologia Aplicada à Saúde Pública. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando com um diagnóstico, basicamente, que é extremamente importante em termos de epidemiologia para a população, para que se entenda o que está acontecendo em termos de epidemia no atual momento aqui em Araraquara. O que nós trabalhamos, basicamente? A gente está trabalhando com mosquitos, né, a coleta do Aedes aegypti, Aedes albopictus, e a gente está vendo se esses mosquitos eles estão infectados com dengue, os 4 serotipos, com zika e com chikungunya. Tá? E a gente vê faz uma análise da dispersão desses mosquitos que estão infectados e os que não estão infectados no município como um todo. Quer dizer, vocês têm um mapeamento daqui da cidade, de regiões? Exatamente. Existem regiões com mais incidência, menos incidência de contaminação? Não existe uma região crítica. Existem sim regiões que a gente tem uma presença constante da transmissão do vírus, que é a região do centro, justamente porque é uma região mais populosa, é uma região que já está estabelecida há mais tempo, né, e a circulação de pessoas na região central do município é muito alta. Então, a gente espera que a gente tenha mais casos de dengue ou casos, né, de doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti na região central. Mas se você olhar no mapa, e dá para a gente ver no mapa a distribuição dos casos, você vai ver que é uniforme em todas as áreas. Quem está nos assistindo pode perguntar por que acontece esse tipo de, entre aspas, epidemia nos municípios? É uma situação, porque essas doenças, né, principalmente dengue, né, vamos falar um pouco sobre dengue, porque Sim. A gente tem um quadro aí de dengue de 35 anos aqui no Brasil, é uma história. Né? O primeiro caso Não vai dar para erradicar? Não dá para erradicar o mosquito transmissor, impossível, pelas questões que nós temos hoje, questões de urbanização. Educação. Se a gente pensar há 40, 50 anos atrás, em que a gente tinha uma população rural muito maior que a população urbana, a gente poderia pensar em erradicação do Aedes aegypti. Hoje a gente já não pensa mais nisso por causa da população urbana gigante. Né? Hoje, praticamente 90% da população é urbana e 10% é rural, no Brasil todo, de uma forma geral. Né? E com relação à doença, né? Por que dengue que a gente não consegue? Porque a gente tem
4 sorotipos, e a gente tem reintrodução de sorotipos no ambiente quase que a cada 2 anos, 1 ano. Explica para quem está nos vendo o que é esse sorotipo. O que é o sorotipo? Né? A gente fala sempre dengue, tem o dengue 1, dengue 2, dengue 3, o dengue 4. Esses são os sorotipos do As dengue. ramificações São vírus que são muito parecidos, mas tem algumas diferenças que não podem classificá-los. E vocês fazem o genoma disso aí, o sequenciamento disso, a identificação? O sequenciamento nós não estamos fazendo aqui ainda. Nós temos o aparelho para sequenciar, né? Mas a gente está mandando para fora e faz análise das sequências aqui no laboratório. Então, para quem está nos vendo e entender, vocês atuam diretamente no posto de saúde coletando material ou tiveram pesquisas nesse sentido? Conta para a gente. A gente tem um trabalho, uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Araraquara, e o que nós temos feito é justamente procurar esses pacientes que estão auxiliar os pacientes que procuram o sistema de saúde municipal. O que vocês coletam o sangue deles? E eles são mandados, a Secretaria de Saúde disponibilizou um espaço para a gente numa unidade de saúde. E os pacientes que são diagnosticados com dengue ou com zika, eles vão até esse local e nós temos alunos lá para coletar o sangue. E o sangue trazem para cá? Trazem para cá. Sangue, e mais recentemente a gente também começou a coletar urina. Sim. Né? Então a gente está coletando sangue, urina... E aí vocês identificam qual o vírus que infectou a pessoa? Exatamente qual vírus. Se foi qualquer um dos sorotipos do dengue, 1, 2, 3 ou 4, ou zika ou chikungunya. Essa é uma das vertentes de pesquisa. A princípio, essa é uma das vertentes de pesquisa. Confirmando-se o caso, nós vamos até a casa do paciente e coletamos os mosquitos que estão dentro da casa do paciente. Tá. Porque aí a gente chama de coleta casada. Prova e contra-prova, né? Exatamente. O mosquito, se tiver um mosquito lá que está infectado com dengue, a gente corrobora o que a gente encontrou no paciente. E, na verdade, é interessante porque a gente vai fazer uma análise do vírus que está circulando no mosquito e no vírus que está circulando... Se houve mutação, se houve transmissão. Que dá para a gente dá para a gente saber quais as alterações genéticas que tem no mosquito e as alterações genéticas que tem no humano. O senhor comentou que tem uma equipe e tem um grupo. O senhor permite que a gente converse com integrantes? Com certeza. Nós estamos chegando ao final deste bloco e vamos continuar, evidentemente, no terceiro bloco, conversando com o professor Adriano Mondini. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, amondini@fcfar.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.fcfar.unesp.br, clique em Departamento de Ciências Biológicas, você vai localizar o professor Adriano. Se quiser nos contactar, também está aí o e-mail cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com integrantes da equipe do grupo de pesquisa do professor Adriano Mondini. Ao nosso lado está a Ariane Guzmão. A Ariane terminou o mestrado, está indo para o doutorado e pertence à equipe. O que você pesquisou no mestrado e o que vai pesquisar no doutorado sob a orientação do professor Adriano? Bom, a minha pesquisa de mestrado foi inicialmente fazer a implementação da vigilância viral aqui em Araraquara. Então nós conseguimos um convênio com a prefeitura para ter acesso às amostras de sangue de pacientes que têm suspeita de dengue, zika ou chikungunya. Então nós temos um posto de coleta em que fazemos coletas diariamente lá, tem um horário determinado, e essas amostras são encaminhadas posteriormente aqui para o Laboratório de Saúde Pública, onde nós vamos fazer todas as análises. E o que você comprovou em termos aí de pesquisa no seu mestrado, em termos de população? O meu mestrado ele foi bem interessante porque ele conseguiu nos mostrar que tem grande quantidade de pacientes com suspeita de uma infecção causada por arbovírus de uma forma geral.
Como os sintomas são muito semelhantes, eles muitas vezes confundem no diagnóstico. Então, vinha suspeita para nós de pacientes com Zika, que na realidade estavam infectados com dengue, e da mesma forma aconteceu o contrário. Perfeito. Nós tivemos cerca de 400 amostras, dessas 102 nós conseguimos resultado positivo para dengue, Zika ou chikungunya. O restante dessas são pacientes que tiveram sintomas, apresentaram... Mas não dá para detectar. E no doutorado, você vai pesquisar o quê? O doutorado, levando em consideração que esses pacientes eles apresentavam sintomas diferentes entre um e o outro, a minha ideia é continuar com essa vigilância no município, mas analisar também um pouquinho da resposta imunológica de cada um deles. Perfeito. Então, através de perfil de citocinas. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com o Gustavo Chagas, que pertence à equipe do professor Adriano. Gustavo, qual é a sua rotina, quais são as suas atividades no laboratório? Então, eu trabalho diretamente com o vetor da dengue. Quando se fala em vetor, é o transmissor? É o transmissor, sim. E eu trabalho no insetário na criação desses mosquitos, para posteriormente nós fazermos os testes. E que tipo de teste vocês fazem? Nós trabalhamos com extrato vegetal e a partir desse extrato nós realizamos testes larvicida e eduticida, tanto com a larva do mosquito quanto o mosquito adulto. E para nós sabermos se há alguma atividade larvicida e eduticida. Quer dizer, para quem está nos vendo, quando você fala em extrato vegetal, você está pegando um composto vegetal, manipulando e vendo se ele tem efeito para matar o mosquito e a larva? Sim. Nós temos alguns resultados bem promissores quanto à larva e agora, nesse momento, nós estamos realizando propriamente com mosquito. Você ainda é aluno de graduação de farmácia? Sou aluno de graduação, estou no último ano, terminando a graduação. E vai para o mestrado, doutorado ou vai para a iniciativa privada? Eu pretendo continuar aqui, prestar a prova do mestrado no começo do ano para continuar minha linha de pesquisa. Sucesso e parabéns na sua empreitada e sucesso nas suas pesquisas e que obtenha resultados altamente positivos. Muito obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Marília Moraes. Ela é graduanda do curso de farmácia e pertencente à equipe do professor Adriano e faz iniciação científica. Qual é a sua rotina no laboratório do professor Adriano? Bom, eu trabalho com análise filogenética. A análise filogenética nós utilizamos para entender a evolução molecular dos vírus. Então, a gente compara os genomas virais para entender a dinâmica de doenças causadas por eles, como, por exemplo, a dengue e a febre do Zika, que agora estão em iminência. Qual é o procedimento, a sua rotina? O trabalho é mais de levantamento estatístico ou é de pôr a mão na massa, mesmo ir para o microscópio e analisar? Então, existe um banco de dados que estão depositadas sequências genômicas, os genomas desses vírus, e a gente utiliza essas sequências para as nossas análises e também de genomas de vírus de amostras colhidas por nós mesmos no laboratório. Onde você quer chegar com essa sua pesquisa? A gente pretende estudar a epidemia de 2015, tanto de dengue quanto de Zika, porque os casos foram bem mais graves e houve um grande aumento na mortalidade também. Então, nosso objetivo é entender por que houve esse aumento. Por que o vírus matou tanta gente? E por que ele está tão, assim, virulento, né? Bravo ali. Né? E para o futuro, o que você espera? Eu pretendo prestar o mestrado aqui e continuar também com essa linha de pesquisa. Sucesso e parabéns na sua empreitada, Maria. Obrigada. O Ciências Sem Limites vai para um intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos a nossa conversa com o pesquisador Adriano Mondini, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara, da Unesp. Um instante só, a gente volta já já. O Ciências Sem Limites está de volta.
Como vocês puderam ver, conversamos com membros da equipe do professor Adriano Mondini, pesquisador aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara da Unesp. Parabéns pela equipe, hein? Você vê que são jovens e estão engajados na pesquisa. Muitos ainda na graduação, né, professor? Obrigado, mas eu acho que essa é a função da universidade, né? É dar subsídio para que os alunos eles consigam pesquisar e cabe ao aluno correr atrás dessas oportunidades que a faculdade ela oferece, a universidade E como oferece. se diz, uma baita oportunidade que eles têm que se empenhar para... Tem que aproveitar bastante. Aproveitar bastante. Professor, voltando então a falar sobre as pesquisas. No primeiro bloco, nós falamos, né, o senhor disse sobre a coleta, né, desse material numa das vertentes, dengue, zika. Conta mais sobre esse fato. A gente está com um projeto com o Ministério da Saúde que é para meio que estimar, não estimar, mas a gente vê umas estatísticas que a gente tem visto que 25% das infecções são realmente sintomáticas. Então imagina que 1 em cada 4 infectados com o vírus do dengue desenvolvem uma sintomatologia, desenvolvem sintomas. Então 3 pessoas não teriam, que são infectadas, não teriam doença. Talvez esse seja o mecanismo da manutenção do vírus no meio ambiente. Não se sabe ainda, porque a gente não tem como mensurar isso. Então toda pessoa a gente teria que aleatoriamente coletar sangue da população e ver quantas dessas pessoas estão infectadas e não apresentando sintomas. É isso que a gente vai fazer. Uma das vertentes do trabalho que eu estava falando, né, que a gente tem financiamento do Ministério da Saúde, é justamente isso. A gente vai coletar para cada paciente que for positivo para dengue, a gente vai coletar mais 3 pessoas aleatoriamente para a gente ver se aquela estatística de um trabalho que foi lançado recentemente, uns 2 anos, de 25%, se ela está correta mesmo. Se pelo menos a gente tem um a cada 3 pacientes, né, a gente tem nesses 3 pacientes, 3 indivíduos aleatoriamente da população que estejam infectados com o vírus. Se foi infectado ou não. Quem deve estar em casa e deve estar perguntando, existe tratamento para Zika e dengue? Não existe tratamento para Zika e para dengue. O que existe, na verdade, é um tratamento para diminuir os sintomas. As pessoas, a febre, vamos baixar a febre, a dor no corpo, dar algum remedinho para a gente ter um melhor conforto do paciente. Para hidratação, para acompanhamento médico, mas tratamento mesmo não tem. Um tratamento específico com antibiótico? Não tem, né? Não tem. Então, na verdade, aí se torna muito mais importante o diagnóstico, para saber exatamente qual foi o vírus que infectou aquela pessoa. Né? Qual foi o vírus da infecção daquela pessoa que se apresentou ao sistema E no futuro vocês podem trabalhar num medicamento ou alguma coisa que possa amenizar os sintomas? Não, com certeza, grupos de pesquisa podem utilizar as informações levantadas por essa parte da pesquisa, que é basicamente epidemiológica, né, para aplicar em questões de vacina, de tratamento. E existe algum trabalho no seu grupo ou na sua área de pesquisa em termos de biocida, ou em termos de melhoria para combater o mosquito? Nós conversamos com o Gustavo, né, e o Gustavo ele está fazendo um trabalho aqui justamente nessa área de biocidas e extratos vegetais. Ele está testando alguns extratos vegetais e vendo se esses extratos vegetais eles têm alguma ação de morte nas larvas, primeiramente, e depois nos mosquitos adultos. Então a gente cria um mosquito aqui, pega esses extratos e testa esses extratos em cada um dos estágios larvais e no momento em que o mosquito se torna adulto. E vê se tem alguma ação que mata, impede o desenvolvimento para a fase seguinte E a gente espera que tenha resultados logo, porque, pelo que o senhor disse, nós não vamos conseguir erradicar o Aedes e a dengue de jeito nenhum. Não, é mais fácil a gente diminuir, isso com certeza, mas erradicar é muito difícil. A gente tem uma questão importante que deve ser levantada em saúde pública, que é justamente a questão da educação, né? A prevenção. E aí a gente pensa assim, que nós temos uma população que normalmente ela tem prioridades outras que não o cuidado com a casa. E como é que ela está se comportando no meio ambiente? A dengue, ela tem modificações por regiões, por mata, enfim.
Como é que está o comportamento dela atualmente? Então, a gente tem uma questão importante, que a sintomatologia de dengue, zika e chikungunya é muito parecida. Então, Porque esse ano se falou muito em zika, né? Tem se falado muito em zika. O ano passado se falava mais em dengue. Em dengue no começo do ano, esse ano em zika. E o que a gente percebe é que o diagnóstico clínico vai de acordo com o que a mídia está dizendo. Então, a gente tem recebido muito diagnóstico clínico de zika por causa da sintomatologia, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, né? E de repente a gente faz o exame aqui e em vez de o paciente estar infectado com zika, era dengue. Né? Então é importantíssimo que o paciente, a gente retorne para o paciente qual é o vírus que causou a doença nele. Né? Esse é o ponto fundamental. Exatamente, é o ponto fundamental. E você retorna também para o sistema público de saúde uma questão importante epidemiológica, de estatística. Né? Quantos realmente estavam infectados e quantos não estavam? A gente teve aí 300 casos de pacientes que eram suspeitos de ou dengue ou zika e que se confirmaram 120 dentre os 300. Quer dizer, de 300 a 120... E os outros tinham o quê? 100 dengue e os outros pacientes com zika. E os outros, o que eram? A gente não sabe. Então, nós estamos com uma parceria com o grupo dos Estados Unidos para tentar levantar, por sequenciamento desse material, né, desse soro desse paciente e fazer busca ativa por vírus. Para saber o que a gente teve aí. Professor, estamos chegando no final do nosso programa. Tem um ponto que eu não destaquei, que o senhor queria passar para os telespectadores ou destacar nesse nosso bate-papo? A questão da prevenção ela é muito importante. A gente não pode esquecer que a prevenção é o fator-chave. E quando se fala em prevenção, é deixar o quintal limpo, sem água acumulada. Esse negócio que o dengue se prolifera também na água suja, no inverno. Tudo isso. Estou trabalhando já um tempo na estrada, tenho trabalhado no campo, trabalhado no laboratório, e essas questões que muito se falou agora com Zika, questões sensacionalistas, né, que o mosquito está voando mais. Tem estudo que mostra que o mosquito pode voar até 700 metros. De altura? Não, 700 metros E aquele lance que falava, não, ele não sobe até o 6º andar. Ele não sobe ao 6º andar, mas ele sobe de elevador até o 6º andar. Como que ele sobe, professor? Te acompanhando. Porque você está com os hormônios ali. O feromônio. Você tem substâncias que são atrativas para o mosquito. Eu até brinquei, eu sempre brinco, você é uma picanha gigante, suculenta, e o mosquito está indo atrás de você para E ele sobe até o 10º andar. E ele sobe ao 10º. E entra dentro do seu apartamento. E no seu apartamento ele pode encontrar um criadouro. E você ter uma população estabelecida dentro da sua casa, do seu apartamento. Sucesso na sua empreitada, parabéns, professor, e com a sua contribuição para a saúde pública em benefício da imensa população do nosso Brasil. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por divulgar nosso trabalho. Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, amondini@fcfar.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Araraquara, www.fcfar.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, um novo tema, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá!